Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, versos 1 até o 10º. Registra a história de Zaqueu. E nós vamos extrair ensinamentos aqui desse evento bíblico, falando e destacando a visão que nós temos sobre as coisas e como essa visão é modificada através daquilo que nós cremos. As atitudes que nós temos são frutos daquilo que nós cremos. A cosmovisão que é abraçada pelos nossos pensamentos, pelo nosso raciocínio, pela nossa lógica de reagir às coisas que acontecem, fazem com que nós tenhamos a convicção de que temos uma visão correta sobre as coisas ou não. Então eu quero convidar você a adentrar nesse texto das Escrituras e extrair para você lições preciosas que vão ajudar você a caminhar na perspectiva correta, olhando para o lugar certo, olhando para o lugar correto, para assim tomar as suas decisões de maneira saudável, de maneira edificadora para a sua vida. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali, um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, estava presente. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu extorqui em alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A primeira máxima que nós podemos tirar desse texto é que para ter uma visão inteligente sobre as coisas, você não precisa necessariamente ser alguém grande. Não é um privilégio dos grandes, mas é um privilégio dos que olham para a direção correta, para o lugar certo. No mundo existem 2 tipos de pessoas. Existem pessoas que têm uma visão inteligente, uma cosmovisão acertada sobre as coisas, e existem pessoas que têm uma visão equivocada sobre as coisas. Então, para que nós tenhamos uma visão correta sobre tudo, sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre o que acontece, sobre o que acontecerá, o que nós precisamos não é sermos inteligentes ou sermos perspicazes ou mesmo ter uma capacidade maior do que a de outras pessoas. O que nós precisamos é da sabedoria de Deus. Nós precisamos é dar ouvidos ao que Deus comunica para o nosso coração, às revelações que Deus tem a fazer para nós. Provérbios, no capítulo 2, versículos de
1 a 6, trazem uma mensagem de sabedoria para todos aqueles que querem ter uma visão correta sobre as coisas. O texto diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará conhecimento em Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, nós conseguimos enxergar nesse evento bíblico aqui como ele foi sábio na atitude de buscar Jesus e como ele demonstrou que o conhecimento da palavra chegou ao seu coração através da sua nova atitude enquanto pessoa. Ele nos mostra algumas características das pessoas que têm uma visão acertada, uma visão inteligente, uma cosmovisão cristã. A primeira característica que nós podemos ver na vida de Zaqueu é que ele não se inibiu com as suas limitações. Ele reconheceu quem era. A despeito da limitação que tinha, ele foi adiante. Porque ele tinha uma razão que levava-o a querer ver Jesus. Havia uma razão no seu coração. A Bíblia não é explícita com relação a isso, mas é possível que esse homem tivesse ouvido sobre a pessoa de Jesus, sobre quem era Jesus, sobre os milagres, sobre tudo que acontecia nas cidades onde Jesus passava. E quando soube então que Jesus passava ali em Jericó, ele não perdeu a oportunidade e, a despeito da sua baixa estatura, a despeito dos desafios que ele enfrentou, como a multidão que se avolumava na sua frente, ele foi adiante. Ele queria ver quem era Jesus, diz o versículo 3 e 4. Mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. E assim, ele correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar exatamente ali. Zaqueu era pequeno e não podia ver por causa da multidão, mas ele não desistiu da convicção que havia sido criada no seu coração de que Jesus tinha solução, tinha o ensino, tinha a presença que faria com que o seu coração mudasse. Então ele foi adiante. Ele queria encontrar-se com Jesus e ele buscou meios de fazer isso. Da mesma forma, você e eu precisamos entender que a sabedoria nos está disponível, nas páginas da Escritura. E nós precisamos buscar, a despeito das nossas limitações, a despeito do pouco conhecimento das Escrituras ou do entendimento que você possa reconhecer que não tem ainda, mas você pode seguir adiante. As Escrituras estão disponíveis. Elas não foram separadas para as pessoas mais inteligentes. Elas foram separadas para aquelas que querem se tornar sábias nas decisões que tomam. Portanto, não fique inibido com as suas limitações. Procure meios de encontrar Jesus. O Salmo 37, verso 5 diz: Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te ajudará. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega as tuas decisões a ele, ele te ajudará no que for necessário, para o entendimento das Escrituras, para o entendimento da direção de Deus para a sua vida.
nesse momento ou em qualquer outro momento da sua vida. A segunda característica que nós podemos ver na vida de Zaqueu e que nos ensina hoje é que ele olhou para a direção correta. Ele olhou para a direção certa. O versículo 4 do texto que lemos, a parte B do versículo, diz que Jesus havia de passar ali e que por isso Zaqueu direcionou o olhar para aquele local. Pessoas muitas vezes até querem se aproximar de Deus, até querem ter um envolvimento com Ele, até querem ver suas vidas sendo mudadas, mas olham na direção errada. Olham na direção onde não encontrarão Deus, não encontrarão a revelação de Deus para as suas vidas. Então, olhe para o lugar correto. Como os discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, cegos pela tristeza, no registro de Lucas, capítulo 24, de 13 a 25, cegos pela dor, pelo que tinha acontecido, perderam toda a oportunidade de desfrutar da própria sabedoria na pessoa de Jesus, que conversava com eles no caminho e eles não conseguiam vislumbrar que era Ele. Estavam cegos, com a visão turva, olhando para a dor, olhando para o fato acontecido, sem se lembrar das promessas que o próprio Cristo havia feito. Não deixe que a dor cegue a sua visão. Não permita que os fatos que acontecem na sua vida tirem a sua perspectiva do que é a realidade do cuidado de Deus sobre você e do desejo de Deus de tê-lo perto dele. Essa semana nós passamos uma experiência desagradável. Eu fui trocar os pneus do meu carro, achei uma boa promoção, comprei os pneus, levei os pneus todo feliz para serem trocados lá na empresa. E quando eles começaram a efetuar a troca dos pneus, o alinhamento e o balanceamento identificaram uma folga em uma das rodas. Dessa folga, identificaram que um mecanismo que liga a barra de direção às cordas havia se rompido. E quando investigaram um pouco mais, perceberam que os retentores da caixa de direção estavam quebrados. Então, ao invés de gastar um valor, eu gastei 4 vezes mais o valor que iria gastar. E aquela experiência me deu um grande ensinamento. O primeiro ensinamento que eu tirei daquela experiência é que se eu fosse olhar a vida na perspectiva apenas da minha convicção sobre as coisas, que era só a necessidade da troca dos pneus do meu carro, eu não saberia que estava colocando a minha vida e a vida da minha família em risco, porque havia sinais que para mim eram imperceptíveis dos danos que aconteciam lá por baixo do carro. Eu não tinha ideia disso. Mas alguém me alertou e trouxe para mim, então, uma oportunidade de me livrar desse risco. Olhar para a direção certa, olhar para a pessoa de Jesus, é reconhecer que nós não temos a profundidade do futuro sobre os perigos espirituais que possamos estar passando. E você precisa reconhecer isso. E além de reconhecer, precisa buscar aquele que entende, aquele que sabe de todas as coisas. Um dos atributos de Deus é que ele é onisciente. Mas além disso, ele é onipresente. Mas além disso, ele é onipotente. Então é muito importante que você reconheça quem ele é e busque-o, entregando assim o seu coração. Olhe na direção de Deus. Comece a edificar o seu coração nele. Apoie-se nas Escrituras. No livro de Provérbios, o conselho é: não se estribe no teu próprio entendimento.
Não confie no seu próprio entendimento. Busque o entendimento de Deus sobre as coisas, para que assim você seja transformado. O terceiro passo e característica que nós podemos extrair dessa história, da vida de Zaqueu, é que aqueles que têm uma cosmovisão transformada, eles enxergam além do que veem. Eles têm uma visão muito mais apurada, muito mais adiante. Zaqueu viu quem estava ali naquela cidade, quem chegou em Jericó. Ele sabia que não era apenas um profeta ou um mestre, mas era o próprio Messias, era o Deus encarnado. Uma grande visão é sempre otimista e vê sempre além do que se pode ver. Vê muito mais adiante. Conta-se a história de que dois garotos acordaram pela manhã na sua casa, saíram na parte da frente da casa, ali no pátio da casa, e encontraram alguns estercos de cavalo espalhados pelo chão. Um dos garotos teve como primeira reação ao ver aquele esterco o seguinte: mas que mau cheiro, mas que sujeira! Sujaram todo o nosso pátio. Mas o segundo garoto teve uma visão completamente diferente. Ao ver os estercos espalhados, falou: ganhamos um cavalo. Temos um cavalo agora. Aquele garoto enxergou muito mais do que o outro. Da mesma forma, muitas vezes, ao invés de estarmos com a direção do olhar, na perspectiva do que Deus pode fazer por nós, nós preferimos olhar para as coisas terrenas e concentrar apenas no que nós podemos fazer. E isso não é uma decisão sábia, não é uma decisão inteligente, não é uma decisão acertada. Certa vez, Jesus confrontou os apóstolos, trazendo a eles a seguinte pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? E então eles responderam: alguns deles dizem que é João Batista, alguns outros dizem que você é Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado, que ressuscitou. Mas Jesus fez para eles a pergunta crucial: e vocês? O que vocês dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, com a cosmovisão acertada, com a visão correta das coisas, diz: tu és o Cristo de Deus. Pedro olhou para a direção certa nesse registro de Lucas capítulo 9, versículos 18 a 20. Olhe na direção correta. Olhe na direção de Deus, na perspectiva dele sobre as coisas. Você está triste? Olhe na perspectiva de Deus, de como ele pode fazer com que essa tristeza seja utilizada em seu favor. Você está endividado? Olhe na perspectiva de Deus, de como esse processo de endividamento pode amadurecer o seu coração para que isso não aconteça de novo. Você está ansioso? Olhe na perspectiva de Deus como você pode se livrar da ansiedade. Olhe na direção correta. E por último, pessoas que têm uma cosmovisão acertada, que têm uma cosmovisão correta, elas refletem aquilo que creem. Refletem aquilo que creem. Mas Zaqueu, diz o versículo 8, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Que mudança! Que mudança aconteceu nesse chefe dos publicanos que tinham a má fama de afanarem aquilo que o povo pagava de impostos, que cobravam além da medida, que eram injustos com as pessoas e por isso eram odiados. Que mudança para aquele homem que antes
agia de acordo com os parâmetros e pressupostos que ele acreditava serem os corretos, ou talvez até nem considerasse os aspectos morais das suas decisões. Mas esse homem teve uma mudança de dentro para fora, sua mente foi transformada e automaticamente as suas atitudes também começaram a ser outras. Porque quando nós temos uma cosmovisão cristã, as nossas atitudes são reflexos daquilo que nós cremos. Então Zaqueu entendeu que tinha algo que cabia a ele fazer, a ele colocar em prática, e por isso ele demonstrou mudança. Se você tem planos de obedecer a Deus, comece entendendo os propósitos dele para a sua vida, colocando em prática aquilo que você tem no coração, a palavra de Deus. Não ceda à pressão de tentar resolver as coisas da vida de uma outra maneira, porque se sente pressionado pela cultura, se sente pressionado pelo que os outros fazem, ou se sente pressionado com qualquer receio das consequências daquilo que pode acontecer se você fizer o que é correto, segundo o parâmetro de Deus. Escolha viver como Deus deseja que você viva e receba então as benécias disso, de viver uma cosmovisão verdadeira, um aspecto da fé, que não necessariamente vai guardar algumas consequências sobre a sua vida. Quando Zaqueu deu metade dos seus bens aos pobres, também quer dizer que ele ficou sem metade dos seus bens. Quando Zaqueu abre a boca e diz que se extorquiu alguém, devolverá 4 vezes mais, também significa dizer que ele vai ficar com menos dinheiro. Mas agora ficará com a consciência tranquila e não mais estará cometendo pecado contra Deus e pecado contra os outros. Viver uma vida reta, viver uma vida moralmente correta, não depende da nossa capacidade de fazê-lo, mas depende do nosso ouvido apurado ao que Deus nos fala e à obediência aos seus princípios. Portanto, se você deseja ter uma cosmovisão cristã, que é a visão adequada sobre as coisas, que é a visão correta sobre as coisas, você precisa reconhecer que uma visão é correta, que implica dizer que há uma única visão correta, não são visões, mas uma visão correta sobre as coisas, sobre a existência, sobre Deus, sobre o mundo, sobre você, sobre tudo que acontece ao nosso redor. Então, olhe para a vida de Zaqueu, esse homem que, ao ter um encontro de Jesus, teve a sua vida transformada e as suas decisões modificadas. Ele não se inibiu com as suas limitações, ele reconheceu, mas fez com que essas limitações se tornassem uma ponte para o encontro com Jesus. Ele olhou na direção correta, ele olhou para Jesus, ele enxergou além do que os outros viam, ele foi adiante e ele refletiu tudo aquilo que ele creu. Então eu quero conversar com você sobre isso e colocar diante de você essa decisão. Entregue hoje a sua vida ao Senhor e tenha a sua visão modificada no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer uma oração e você pode fazer essa oração comigo. Senhor, eu coloco diante de Ti a minha limitação e desejo entregar o meu coração com todas as minhas forças agora, olhando para Ti, o autor e consumador da minha fé. Entrego a minha vida para agir daqui para frente de acordo com o Senhor quer que eu haja, trazendo, ó Pai, para a prática
tudo aquilo que o Senhor tem enchido o meu coração pelas Escrituras. Entrego a minha vida a Ti e o faço no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero convidar você a enviar um direct aqui no canal do YouTube, nos nossos comentários, ou mesmo no IBLeste THE, no Instagram, porque nós queremos ajudar você a crescer na sua fé. Queremos indicar e acompanhar você num processo discipular. Vai ser precioso viver igreja com você. Deus abençoe a tua vida e Deus abençoe o teu coração no nome de Jesus.